Fala pessoal, tudo bem? Eu vou então, nesse vídeo, revisar com vocês o gabarito do cálculo um da primeira folhinha de cálculos, a primeira folhinha que vai até o exercício 30, certo? Nessa parte dos cálculos, né, dos cálculos estequiométricos, vai cair diversas coisas. Dessa primeira folhinha, o que a gente tem que saber, né? Nós temos que saber somar equações, então vou resolver uma questão sobre essa, e fazer cálculo comum simples. Eu vou resolver com vocês 4 exercícios nesse vídeo, e que são os 4 exercícios bases para fazer a minha prova. Quer dizer que vocês só vão estudar por esses 4 exercícios? De maneira alguma. Mas são 4 exercícios bases, né? Ou seja, se você consegue fazer esses 4 exercícios, você consegue fazer a minha prova. Eu recomendo vocês fazerem pelo menos, estudar até pelo menos o exercício 15, 16, por aí. Então nós vamos resolver os exercícios, relembrando aqueles passos lá, né? Então eu vou começar com o primeiro, vou circular aqui os que são bons. O número 1, certo? Lá no Drive vai estar a folhinha com a resolução de todos os 30 exercícios. Mas nesse vídeo eu só vou resolver 4 exercícios, tudo bem? O primeiro deles vai ser o número 1. E o número 1 fala assim: a emissão de gases derivados do enxofre, como o dióxido de enxofre, pode ocasionar uma série de problemas ambientais. E a destruição de materiais como rochas e monumentos à base de calcita, carbonato de cálcio. Essa destruição ocasiona reações com a emissão de outros gases, como o gás carbônico, que é o CO2, potencializando o efeito poluente. Considerando as equações das reações sucessivas a 27 graus Celsius e 1 atm, admitindo-se os gases como ideais, e as reações completas, o volume de CO2 produzido a partir de 2 toneladas de SO2 como reagente é. Agora que a gente aprendeu o PVNRT, a gente poderia fazer de duas formas, né? PVNRT ou fazer o cálculo estequiométrico. Nós vamos começar pelo cálculo estequiométrico, certo? Aqui no exercício nós temos 3 equações aqui, ó, tá vendo? Que eu vou chamar elas, inclusive, de equação 1, de equação 2 e de equação 3. Essas 3 equações, elas precisam ser somadas. E como é que eu somo as equações? Eu tenho que analisar, a partir da segunda equação, da número 2, o reagente que condiz com o produto da linha de cima. Então, o SO3 da linha 2 e o SO3 da linha 1 se conversam. Eu achei um conectivo entre eles. Aí, o meu segundo passo vai ser analisar as quantidades. Eu tenho um SO2 aqui, tá vendo? Esses números aqui são das equações, né? Então, eu vou até deixar em número de romano, para que a gente possa não misturar com balanceamento. Lembrando que quando a gente soma as equações, nós não balanceamos a equação. Esse meio aqui, por exemplo, permanece desse jeito. Eu não mudo nada. Eu não balanceio nada. Eu só vou analisar as quantidades. Então, o SO3 aqui da equação número 2, eu tenho 1 mol. Aqui em cima eu também tenho 1 mol. Então, eu não preciso fazer nada com a equação de cima. Agora, eu vou analisar a equação número 3 e comparar com a equação número 2. O produto da equação número 2 é o H2SO4. Eu também tenho H2SO4 na equação número 3. E ambas estão com 1 mol de quantidade. Então, eu não preciso também multiplicar ninguém por nada. O que eu vou fazer agora? Somar essas equações. Deixa eu ver se eu consigo colocar um post-it aqui. Acho que eu consigo. Aqui. Perfeito. Então, nós vamos resolver esse exercício. Como é que eu resolvo este exercício aqui? Primeiro passo, nós temos que somar as equações. Como é que eu somo, né? A gente passa um traço. Eu vou colocar a resposta aqui no amarelo, tá? Nós vamos analisar, deixa eu apagar tudo, para ficar tudo menos poluído.
Vou fazer de vermelho. Ó, eu vou analisar a equação 1, 2 e 3. O que for igual de lados opostos da seta, eu vou fazer uma subtração. Então, esse SO3 da primeira equação, esse aqui, vai ser eliminado por esse SO3, porque 1 menos 1 é 0. Esse H2SO4 aqui vai ser eliminado com esse H2SO4 aqui. Não tenho nenhum outro elemento que se repete, ó. Tenho sim, aqui, a água da equação número 2, ó. Essa água vai ser eliminada por essa água, porque eles estão em lados opostos. Na equação número 2 é reagente, na equação número 3 é produto. Aí eu não tenho mais nada mesmo, né? Nada se repete. Então, a equação global, ou seja, a equação que vai ficar, vai ser, eu copio literalmente, ó, SO2 mais meio O2 mais CaCO3 que vai me produzir CaSO4 mais CO2. E aí ele pergunta lá, daí a gente viu a equação, quando eu tenho uma equação somada eu não faço balanceamento, correto? Então a gente segue assim. Aí agora a gente vai circular os envolvidos, né? Então, o próximo passo é circular os envolvidos. Ele fala o volume de CO2, então tá aqui, CO2, e ele fala pra gente o volume, e esse volume vai ser o nosso X. O volume de CO2 produzido a partir de 2 toneladas de SO2. Então, temos aqui 2 toneladas, né? Nós vamos usar, então, aqui a unidade de medida massa dos elementos, correto? Perfeito. Achei os envolvidos. Agora, o próximo passo, né? Achamos os envolvidos, circulamos, colocamos a unidade de medida, colocamos o X. Agora está na hora de fazer os conchetes, né? O conchete do SO2, né? Lembrando que conchetes, para quem não lembra, eu não vou ficar fazendo isso o vídeo inteiro, mas o conchetes é assim. Eu tenho um S, 2 oxigênios, vou multiplicar eles pela quantidade de massa, né? O enxofre aqui nos dados, ó, fala pra gente que é 32. Então, uma vez 32 é 32. E o oxigênio vale 16, que também dá 32, né? Porque 2 vezes 16 é 32. Aqui me dá 64. Então, eu vou voltar lá para o exercício e vou marcar aqui que nós temos 64 gramas, correto? Essas 64 gramas está para quantas gramas de CO2? Conchetes do CO2 dá 44 gramas. Ah, um detalhe, ó, já estava errando. Não vai ser massa, é volume, né? E o exercício passa pra gente, ó, 1 mol é 24,6. Então, vou colocar aqui, 24,6 litros, correto? Perfeito. Lembrando que quando o exercício não passa o dado pra gente de litro, a gente considera 1 mol como 22,4, né? Bom, aí ele fala pra gente, e se nós utilizarmos aqui 2 toneladas de SO2? Então, nós vamos colocar aqui 2 toneladas. Só que como aqui na direita nós temos litro e na esquerda temos massa, nós temos que converter essa tonelada em gramas, que é 2 milhões de gramas, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a sexta gramas. Isso vai ser X. Aí nós vamos fazer o quê? 24,6 vezes 2, que é 49,2, vezes 10 elevado a 6. 49,2 é a mesma coisa que 49. Então, a gente pode apagar esse vírgula 2 e só considerar 49. Dividido por 64. Então, aqui na hora de fazer o cálculo, fica até simples, porque vai ser 49 dividido por 64, que é 0,76 vezes 10 elevado a 6. Arrumando esse X, né? Toneladas. Opa, toneladas não. Litros, né? Porque o nosso X está embaixo do litro. É a mesma coisa que 7,6 vezes 10 elevado a 5 litros de CO2
E nós temos uma resposta aqui, que é a letra E. Correto? Vamos para o próximo, então. O próximo que a gente vai fazer, ele é... Eu vou excluir aqui, tá bom? Essa resposta. E nós vamos para o exercício número 2, que ele também é bom de fazer. Então, nós vamos circular ele aqui, ó, número 2. O alumínio é obtido pela eletrólise da bauxita. Aí ele fala pra gente quem que é a bauxita. Nessa eletrólise ocorre a formação de oxigênio, que reage com os eletrodos de carbono utilizados no processo. A equação que representa o processo global é... Lembrando que se a equação tem esses números aqui, ó, quer dizer que ela já está balanceada. Então eu não preciso me preocupar. A massa de Al2O3 consumida na obtenção de 54 gramas de alumínio é aproximadamente igual a... Então, nós estamos falando da bauxita, que é esse aqui, e nós estamos falando do alumínio, que é esse aqui. A unidade de medida para os dois é massa, certo? Então, vamos colocar as unidades de medida. E ele fala a massa de Al2 consumida. Então, ele que vai ser o X, o Al2O3. Então, na hora da gente comparar, a gente está comparando o Al2O3 com o 4-alumínio, né? O 2Al2O3. Ele passa os dados aqui para a gente poder fazer o conchetes. O conchetes do Al2O3 vai dar 204 gramas, já multiplicado com o 2 mols ali. Vou fazer um paralelo, né? Quando eu tenho um elemento que tem mol, que é diferente de 1, eu posso fazer o conchetes nessa seguinte esquema. Eu tenho 4 alumínios, porque é 2 vezes 2, que é 4. E eu vou fazer ele vezes 27. E o oxigênio, eu tenho 2 vezes 3, que é 6. Vezes 16. Essa multiplicação com soma dá 204, certo? Então fica assim. O alumínio eu vou fazer 4 vezes 27, que é 108 gramas. Aí, ele fala pra gente a massa de alumínio. Então, o X está aqui, certo? Se eu tiver 54 gramas de alumínio, meu filho, presta atenção, ó. 108,54. Aqui diminuiu 2 vezes, ou seja, 108 dividido por 2 é 54. Ou se você fizer 108 dividido por 54, sempre o maior dividido pelo menor. Você acha a proporção. Então, aqui também vai ser por proporção, ó. 204 dividido por 2, que é 102. Então, a minha resposta é 102 gramas de Al2O3, que vai ser a alternativa D de dado. Perfeito, vamos para o próximo. O próximo que a gente vai fazer é o número 5. Então, o número 5 a gente também vai resolver ele. Considerando a equação não balanceada da reação da combustão do gás butano, tá aqui, ó, não está balanceada. Eu escolhi esse exercício para a gente poder balancear, certo? Há um ATM e o comportamento desses gases como ideais, o volume de gás carbônico produzido pela combustão completa de uma botija contendo 174 gramas de butano, certo? Então vamos lá, ó. Ele passa o volume molar e passa as massas molares aqui. Então vamos lá para o balanceamento, né? Ó. Lembrando que a gente faz o balanceamento seguindo a regra do macho. Aqui eu só tenho C, H e O. Então é só a parte do show. Eu tenho 4 carbonos aqui. Aqui eu tenho 1 carbono só. Então 4 dividido por 1 é 4. Então essa resposta aqui é 4. Perfeito. Então o carbono está balanceado. O hidrogênio eu tenho 10 aqui e aqui eu tenho 2. 10 dividido por 2 é 5. Então põe o 5 aqui, porque 5 vezes 2 também é 10. Tá balanceado também. O oxigênio aqui eu tenho 4 vezes 2, que é 8, mais 5, que é 13. Não existe nenhum número multiplicado por 2 que me dê 13. Então eu coloco 13 sobre 2. E aí a gente lembra daquela regrinha. Quando eu vou fazer cálculo estequiométrico comum e eu tenho a fração, eu deixo a fração assim, apago o divisor, que é o 2, ó, finjo que ele nunca existiu. Então fica 13 mesmo. E o divisor que eu apaguei, eu vou multiplicar toda a equação. Então aqui fica 2, esse 4 vira 8,
E esses 5 viram 10. Agora está balanceada a equação. Certo? Perfeito. Então, vamos anotar os envolvidos aqui embaixo só, tá? Então, os envolvidos é o volume de gás carbônico. Então, ele está perguntando para a gente o volume de gás carbônico, X, pela combustão completa do butano. Tá aqui o butano, certo? Então, nós estamos comparando o 2C4H10 com o 8CO2. Aqui, para ele, nós temos a massa. Para o CO2 é o volume. E ele é o X. Perfeito. Então, nós vamos fazer o conchetes do butano, correto? O conchetes do butano a gente vai fazer, então, 2 vezes 4, que é 8. 8 vezes 12, que é a massa do carbono. Mais 2 vezes 10, que é 20. E 20 vezes 1, que é a massa do hidrogênio, correto? Aqui, essa soma, né, vai dar 116 gramas. O oxigênio, nós temos 8 mols de oxigênios, né? Como é volume, eu vou fazer 24,5 vezes 8 mols. Isso vai me dar exatamente 196 litros de CO2. Aí ele fala, e se nós utilizarmos 174 gramas, né? Então, 174 gramas... quanto de CO2 será produzido? Você tem 2 caminhos. Fazer a multiplicação em cruz ou achar a proporção. 174 dividido por 116, que é sempre o maior pelo menor, vai dar 1,5. Aí eu analiso. O número de baixo, aqui o número de baixo, é maior ou menor que o número de cima? Nesse caso é maior. Então multiplicou por 1,5. Se fosse menor, dividiria por 1,5. Bom, então aqui aumentou 1,5 vezes. Aqui também vai aumentar 1,5 vezes. Aí é só fazer 196 vezes 1,5, correto? Que vai me dar 294 litros de CO2. Que é a alternativa D de dado. Certo? Bom, vou fazer o último. O último eu vou lá embaixo, lá no 17. Então eu vou fazer aqui o 17, que também é uma dissoma, tá? Grandes fontes de emissão de gás de dióxido de enxofre são as indústrias de extração de cobre e níquel, em decorrência da oxidação dos minérios sulfurados. Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera e a consequente formação da chuva ácida, o gás pode ser levado em um processo conhecido como dessulfurização, conforme mostrado na equação número 1. Então está aqui a equação número 1. Por sua vez, o sulfito de cálcio formado, então o que é sulfito de cálcio? Esse aqui, ó, porque esse aqui é o CO2, a gente conhece, né? Com auxílio do ar atmosférico para obtenção do sulfato de cálcio, como mostrado na equação número 2. Essa etapa é de grande interesse, porque o produto da reação, popularmente conhecido como gesso, é utilizado para fins agrícolas. Então, nós temos 2 equações aqui. 2. Nós temos essa primeira equação e essa outra equação. Vou colocar um post-it para que a gente possa ver ele aqui. Olha só. A primeira equação, se a gente anotar ela aqui, fica CaCO3 mais SO2, CaSO3 mais CO2. A segunda equação, se a gente anotar ela aqui, fica 2CaSO3 mais O2, que produz 2CaSO4, que é o gesso que ele falou, né? Que produz gesso. Como é que eu somo essas equações, correto? Perceba que o reagente da primeira tem que casar com o produto da segunda. O produto da primeira casa com o reagente da segunda. É o CaSO3. Mas, se a gente analisar, aqui eu tenho 2 mols. Aqui em cima só tenho 1. Então, eu vou multiplicar toda a equação de cima por 2.
para que a gente tenha a mesma quantidade de CaSO3. Então fica tudo 2, certo? Na hora de somar, eu vou eliminar os parecidos. Então esse CO2, que não vai ser eliminado no caso, o CaSO3 com o CaSO3, o resto a gente copia, porque não tem nada mais parecido. Então fica 2 CaSO3 mais 2 SO2 mais O2, que produz 2 CO2 mais 2 CaSO4. Essa é a equação que a gente vai usar para o exercício. E aí aqui do ladinho já tá para a gente o exercício em si. Considerando um rendimento de 90% do processo, a massa de gesso obtida em gramas por mol de gás retido. Que gás retido? O enxofre que ele está falando no texto. Então, aqui, ó, é esse que ele está comparando com o gesso, que é o CaSO4. Como é tudo massa, então é massa aqui e aqui é o nosso X, correto? Bom, aqui nós vamos fazer o conchetes do SO2, então. O conchete do SO2 a gente já tinha visto no exercício lá anterior, né? Que é o 32 do S, correto? Aqui no caso, considerando um rendimento de 90%, a massa de gesso obtida em mol de gás retido. Beleza, então aqui não é massa, aqui é mol, né? Então nós estamos querendo saber 1 mol do SO2. Então eu tenho 2 mols de SO2 e vamos fazer o conchetes do CaSO4, que vai dar 272 gramas. Aí ele fala por mol é 1 mol. Então caiu metade. Logo, o 272 também cai metade. Cai para 136 gramas de CaSO4. Se você analisar, nós temos a alternativa aqui, ó, que é a letra D. Só que aí tem um probleminha. Nós temos rendimento, ó, 90% de rendimento. Então aqui no caso é só fazer vezes 0,9, que é 90%. Certo? Isso daqui vai dar 122,4 gramas. Então a letra C. Ou eu poderia fazer uma regra de 3, né? 136 gramas é 100%, 90% é X. Esse X também daria 122,4, correto? Letra C aí. E aí a gente acaba o vídeo para essa primeira lista. Para a segunda lista, eu vou resolver também mais 4, e eles também vão abordar os cálculos estequiométricos, só que envolvendo pureza e rendimento, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.